queridos, muito bom dia a todos. Louvado seja Deus. Que maravilha, queridos, estarmos mais juntos, mais uma vez, para mais um café diário. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Que esse dia seja um dia muito especial para você. Estamos novamente reunidos para compartilharmos mais uma palavra de Deus, uma palavra poderosa que sem sombra de dúvida irá edificar a sua vida. E conto com a sua colaboração. Assim que você ouvir essa mensagem, compartilhe com seus contatos, em nome de Jesus. Eu quero aqui refletir com vocês na manhã desse dia, no livro de Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Pai, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Essa declaração que nós acabamos de ler está enfatizada no livro de Isaías, profeta chamado profeta messiânico do Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele é conhecido como um profeta que anunciou, o profeta que avisou por antecipação a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Todos nós sabemos que os judeus, muitos deles, não acreditam que Jesus era o Messias prometido, o Salvador. Para os judeus, o Messias ainda virá. Ele ainda o esperam no tempo em que nós vivemos. Só que nós sabemos que Jesus, que é o legítimo Messias, já veio há mais de 2000 anos atrás. Para alguns judeus que não se converteram ao cristianismo, que ainda são aqueles judeus raízes, eles esperam a vida do Messias, eles esperam a vida do Salvador. Só que a maneira com que Jesus veio foi totalmente diferente daquilo que eles esperavam. E Deus, ele é mais ou menos assim, querido. Não adianta você criar expectativa acerca de Deus, do que Ele pode fazer, do que Ele é, porque Deus, ele é infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Deus jamais vai se enquadrar num padrão da vontade humana. Deus, ele faz o que Ele bem quer. Deus, ele não está preso a uma bolha. Deus não está preso a um redoma, É que ele só faz as coisas se os homens assim o permitirem. Não é como alguns que idolatram imagens e que aquela imagem só vai para um determinado lugar se as pessoas o transportarem. Tem alguns que acreditam em certas divindades esculpidas, que quando aquela divindade não responde às suas orações, eles colocam aquela imagem até virada às costas, ou punem até aquela imagem e não entende que aquelas imagens não têm poder nenhum. Mas o nosso Deus, ele não tem cabresto com o homem. Não é o homem que domina sobre Deus, é Deus que domina sobre o homem. Então Deus faz muito bem do que ele quiser. O profeta Isaías, ele vai declarar que no futuro haveria de vir o Salvador e que ele nasceria como qualquer outro homem. Ou seja, aparentemente ele viria como homem comum, com todas as debilidades e com todo o percurso que todo homem nasce. Ele começa no capítulo de número 9, versículo de número 6, dizendo que o menino não nasceu. Ou seja, que o Salvador, ele não vai pular etapa. Ele vai cumprir tudo aquilo que todos nós cumprimos. Nós não nascemos.
Nós não fomos concebidos através de uma relação sexológica entre um pai e a mãe? Não foi mais ou menos assim? A única diferença é que Jesus, o Salvador, ele viria através de um ato sobrenatural, né? Era o Espírito Santo que, vamos dizer assim, de uma forma que a gente vai entender humanamente falando, que engravidaria Maria, mas sem ato sexológico, tá? Não leve isso para um lado carnal. O Espírito Santo faria com que Maria engravidasse, até porque para Deus, como diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. Então o Espírito Santo, ele vai fazer com que Maria, olha só que coisa tremenda, vai fazer com que Maria engravide de Jesus, sem que ela tenha nenhuma relação sexológica com ninguém, e nem que ela perca a sua virgindade. Olha que coisa tremenda do que Deus é capaz de fazer. Então essa criança, o nosso Salvador, ele vem de uma forma natural. Claro que iniciando que ele vem de uma forma espiritual. É o Espírito de Deus que planta ele no ventre de Maria. Mas o percurso de Jesus, né, o percurso de uma mulher grávida, Maria teve todos os percursos, como qualquer mulher comum. Ela passou por todo aquele período. Ele cumpre tudo aquilo fielmente. Ele passa o período de 9 meses. Maria tem todo o percurso de enjoo, de mal-estar, de tudo mais. Nós precisamos entender que o cenário em que tudo isso aconteceu era um cenário onde a tecnologia, onde a ciência, onde a medicina não era como hoje, né? Era tudo muito precário, era tudo muito básico. Então assim, nós vamos ver que Jesus, o nosso Salvador, ele não pula etapa. Por que ele tem que cumprir tudo isso? Para que ele possa entender quais as necessidades. Ele não vai pular etapa para cumprir tudo que os homens passam. Ele vai sentir na pele tudo que nós sentimos. Ele não é o nosso Salvador simplesmente por alguém que nunca sentiu na pele o que nós sentimos. É muito fácil eu falar de fome quando eu nunca senti fome. É muito fácil eu falar de frio quando eu nunca senti frio. É muito fácil eu falar de calor, é muito fácil eu falar de dores, de percas, se eu nunca passei por aquilo. O nosso Salvador, Jesus Cristo, ele veio em forma corpórea para sentir na pele tudo que nós sentimos, para nos mostrar uma única coisa, que se nós confiarmos em Deus e se nós nos apegarmos ao Senhor, nós podemos vencer em Cristo, o nosso exemplo, que venceu tudo em carne. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Tudo que você e eu somos tentados, Jesus também foi tentado. Então ele traz sobre o seu corpo todas as marcas que todo ser humano traz. Jesus trabalho braçal. Seu primeiro emprego foi trabalhar com seu pai adotivo por nome José, que era esposo de Maria. Jesus, mesmo sabendo a sua missão aqui na terra, ele em nenhum momento desprezou as suas faixas etárias e nem desprezou as pessoas que estavam ao seu redor. Ele honra os seus pais, mesmo sendo adotivo. Ele honra as pessoas que são colocadas no seu caminho para lhe ensinar, mesmo sendo Deus, sabendo de todas as coisas. Ele não pula etapa. Ele obedece fielmente, como a Bíblia diz que ele, como servo, né, obedecia fielmente. Então nós vamos ver, querido, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por isso que nós, cristãos, sempre batemos no peito e temos muito privilégio e alegria em dizer que o nosso Salvador, ele não é somente o nosso Salvador porque está sentado no alto e sublime trono, olhando todas as coisas, não. Ele é o nosso Salvador porque ele se fez carne sem precisar. Ele se fez humano, ele passou por
todas as adversidades dessa terra. Passou fome, passou frio, passou nudez, passou sofrimento, foi cuspido, apanhou, foi morto, uma morte terrível, para mostrar uma coisa para mim e para você, que Ele sente tudo que você está sentindo, que Ele passou tudo que você talvez esteja passando, que Ele enfrentou tudo que você talvez esteja enfrentando no dia de hoje. Só que Ele me trouxe nessa manhã para liberar uma palavra sobre a sua vida. Ele sentiu tudo que você está sentindo. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu dia, não sei como é que está vivendo a sua história nesse momento, mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus Cristo, Ele é aquele que está do nosso lado em todos os momentos. Porque a Bíblia diz que sobre os seus ombros recaiu a responsabilidade e o pecado de todos os homens. Ele veio como homem, suportou todas as dores do homem, mas ele tinha uma missão. E qual era essa missão? Carregar todos os pecados dos homens. Se Jesus não viesse, se Jesus não fizesse tudo o que Ele fez por mim e por você, além de nós estarmos perdidos nessa vida, nós não teríamos a chance e uma garantia através dele de uma salvação eterna. A minha preocupação nessa manhã, nesse café diário, querido, não é somente que você seja abençoado de forma física, financeiramente nessa vida. Todos nós queremos ter paz, todos nós queremos ser felizes, ter uma família feliz, e nem sempre isso sai da maneira que nós planejamos. Às vezes perdemos as rédeas do controle. Só que eu quero dizer uma coisa para você, que independente da situação que nós possamos estar passando, o nosso Deus é maior, os seus planos é maior, a sua vontade perfeita para a nossa vida é maior, e nada pode impedir o agir dele na nossa vida. Nenhum tipo de perda, prejuízo, doença ou desgraça na nossa vida é capaz de nos arrebatar da mão daquele que nos salvou, que nos tirou da morte para a vida. Ele nos diz que o seu nome, ou seja, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, será conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Todos nós sabemos, querido, que todos nós precisamos de ajuda em momentos difíceis, e quando a gente mais precisa, muitas das vezes nós não encontramos ninguém está disponível. Só que a Bíblia nos orienta que Ele é o nosso conselheiro, ou seja, quando você está passando por momentos difíceis, quando você está passando por momentos de angústia, Ele é aquele que está do teu lado. Ele não é como as estátuas que os homens constroem, que não pode fazer absolutamente nada por você. Por mais que você não esteja o vendo, Ele está te vendo e está do teu lado, dizendo: eu estou contigo por onde quer que foste. Destrua os teus inimigos diante de ti e preparo para ti um nome como o nome dos grandes que há na terra. Nosso Deus, Ele é Deus forte, ou seja, Ele é a força do fraco. Ele é a força que nós precisamos. Ele é a força daqueles que confiam nele. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir desanimado, lembre que Ele é a tua força, o teu socorro, o teu Deus que te protege de todas as adversidades. E Ele também, Ele é o príncipe da paz. O que significa? O mundo hoje faz reunião. Está tendo essa semana aí, né? Acredito que se encerrou hoje o famoso chamado o G20, né? Que é o encontro de vários líderes de nações pelo mundo afora, com o propósito de criar meios para trazerem paz, soluções para a miséria, para a fome, para a desgraça. Mas nós sabemos que isso daí na verdade é enxuga gelo. Nós sabemos que no final de tudo, o que na verdade esses poderosos querem é mais e mais para si. Eles não estão preocupados com o povo, eles não estão preocupados com a pobreza, eles estão preocupados com nada disso. Isso aí é só
fingimento, querido. Isso aí é só enganação. Na realidade, o pouco inteligente que nós possamos ser, sabemos que eles não estão nem um pouco preocupados com a nossa vida. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é aquele que verdadeiramente é o príncipe da paz. A ONU fala de paz, o mundo fala de paz. Nós vemos guerras como na Ucrânia e na Rússia. Nós vemos guerra como na Palestina e os países árabes contra Israel. Nós vemos guerra em todos os meios. E eu fico pensando, já até questionei isso uma vez com algumas pessoas, falando, meu Deus, se essas pessoas usassem o dinheiro que eles usam para criar essas bombas, essas armas, que é muita raça de dinheiro, eu não sei nem falar o tipo de dinheiro que é, bilhão, trilhão, não sei nem falar, não sei nem quantos números tem isso. Se eles usassem todo esse mecanismo, não precisa nem dar dinheiro para ajudar outros países fora, mas pelo menos ajudasse o seu povo, pode ter certeza que cada país fazendo pelo seu povo já seria o suficiente para nós salvarmos o mundo. Mas não é interesse, só um que dará jeito, só um que colocará um fim no poder humano, e ele se chama Jesus Cristo. E é ele que eu te trago nessa manhã, nesse café diário, que sem ele nada nós podemos fazer. Você pode ir o mais longe que suas pernas poderem te levar. Você pode ir o mais longe que mecanismos humanos possam te levar. Mas uma coisa que nada disso vai poder te levar é longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a terra e ele vê os justos e injustos. Então não fique preocupado, não fique apavorado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia em Deus, entrega a sua vida para Jesus. Volte para Cristo se você está afastado, porque sem sombra de dúvida coisas maiores e melhores ele vai fazer na sua vida, porque ele é o príncipe da paz. Ou seja, a paz que ele nos dá não é uma paz que se restringe ao momento temporal que nós estamos vivendo, porque as coisas estão dando certo, então eu tenho paz. Não. Ter paz em Cristo significa que mesmo diante da adversidade eu sei que Ele está no controle de todas as coisas e nada disso vai me roubar a paz que Ele me dá. Amém, querido? Esse é o nosso café diário de hoje. Até o próximo. Fique com Deus, fique com Jesus, fique com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.